Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo do canal do professor Paulo Carvajal, onde nós falaremos sobre direito, negócios e tecnologia. E hoje um assunto muito complexo, um assunto bem polêmico também, abordado já por diversos escritores e autores de diversas áreas do conhecimento. Mas aqui, já ousando um pouco daquilo que eu li a respeito e de um pouco daquilo que o direito digital está estudando, que é a minha área do conhecimento, nós vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial, ou pelo menos o que nós conhecemos dela até hoje, até o que a tecnologia nos permite, até onde a tecnologia nos permite chegar no que, enfim, outras ciências estudam e estão tentando cada vez mais evoluir e aperfeiçoar essa área. Bem, primeiramente, para o direito, a definição de inteligência artificial como deveria ser, idealmente falando, ela não existe ainda com a tecnologia adotada. O que seria isso, professor? Basicamente, você criar uma máquina onde ela realmente consiga agir com base em raciocínio ilimitado, infinito, como você tem, por exemplo, em tese, com o raciocínio humano, né? Ou seja, a criatividade, não só a capacidade de você criar algoritmos que uma máquina aprenda tal coisa, mas seriam algoritmos infinitos, né? Criar, não que seja impossível isso, mas hoje, ainda com a nossa tecnologia, não existe, né? Nós temos androids já criados, robôs em formas de humanoides, né? Em forma de humanos, como por exemplo a Sofia, que é um caso bem emblemático, né? Inclusive a Arábia Saudita considerou ela uma pessoa, né? Um cidadão, uma cidadã com personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? A capacidade de poder ter direitos e ter obrigações, né? Meus alunos sabem muito bem essa definição. Ela foi considerada um cidadão, uma cidadã que tem direitos e obrigações. E ela tem capacidade lá de realizar 64 tipos de expressões faciais e assim por diante. Porém, ela ainda não é o que a gente chama utopicamente do que seria a inteligência artificial em si. Basicamente, no direito, hoje, eu estou tomando por base aqui alguns autores americanos. Eu recomendo aqui um livro muito bacana sobre essa área. O nome desse livro é Direito Digital, Debates Contemporâneos. Reúne uma série de professores da área do direito digital e de outras áreas do conhecimento que falam sobre também um dos assuntos, a inteligência artificial. Basicamente, hoje o considerado a inteligência artificial pela ciência jurídica seria toda baseada no algoritmo, obviamente. Para quem não sabe, o algoritmo o exemplo clássico é a fórmula do bolo, né? Seria a receita do bolo, né? Perdão, a fórmula, né? Seria um passo a passo a chegar numa solução, a dar enfim, uma resposta a um problema, uma solução a um problema. E dentro toda de uma lógica, essa lógica seria aquilo que permite efetivamente que você desencadeie dentro de um processo a solução para uma dor, um problema que você tem. A inteligência artificial, pelo direito, é conceituada hoje como algoritmos muito bem trabalhados que conseguem altamente se especializar na solução de uma coisa extremamente difícil para o ser humano. Como, por exemplo, na área da robótica, uma inteligência que consiga realizar uma cirurgia tão precisa, né, que um ser humano teria com certeza uma probabilidade de erro naquela cirurgia muito maior do que o robô. Então, isso seria considerado inteligência artificial hoje, né? Mas é toda baseada em algoritmos e finitos, né? Obviamente.
até onde vem o meu conhecimento, a gente não conseguiu extrapolar aquilo que seria efetivamente a inteligência artificial. É óbvio que as pessoas que estudam essa área buscam cada vez mais chegar naquilo que seria o perfeito. Mas qual o problema disso para a ciência do direito, ou qual a solução disso para a ciência do direito? Por que que isso é um debate? Isso envolve uma série de coisas. Eu gosto muito de mencionar um livro que marcou muito quando eu li, que é um livro chamado Homo Deus, Uma Breve História do Futuro. Basicamente, esse livro ele é escrito por um historiador chamado Yuval Noah Harari. Ele é um israelense que, na verdade, estudou em Oxford. E ele possui alguns livros, como Sapiens, também é um best-seller, Uma Breve História da Humanidade, e dá palestras no mundo inteiro. E ele, nesse Homo Deus, ele fala muito sobre a questão da inteligência artificial. Basicamente, ele fala que o homem, ou o animal, ele é um ser que ele tem, basicamente, como função algoritmos. Só que são bioquímicos, são bioeletroquímicos, né, que ele fala. Então, um animal, quando decide fazer algo, se arriscar, ele usa o exemplo de um macaco fazendo cálculo se ele vai ou não buscar o cacho de bananas e tem um leão no meio do caminho. Ele faz um cálculo aritmético na mente dele de mais ou menos o quanto ele consegue correr para chegar na banana e trazer a banana de volta, e o quanto o leão corre e o quanto ele está com fome. Isso tudo é algoritmo, é como se fosse um aplicativo como o Waze na cabeça do macaco. Só que, lógico que isso não ocorre com calculadoras, nem com papel, nem com nada. É uma coisa simplesmente biológica, né? E é óbvio que nós estamos já há algum tempo envolvendo a chamada biotecnologia. A gente está meio que mesclando, né? No livro ele fala muito sobre essa questão da biotecnologia. Inclusive ele assusta a gente com alguns assuntos, né? Sobre essa mescla entre o que seria bio, né? Biológico e o que seria tecnológico. Mas ele relata que talvez tudo seja em torno de algoritmos. E ele fala do ser humano como um ser, né, que óbvio que hoje em dia é impossível você mapear tudo. Vamos dar um exemplo aqui sobre um carro que seja movido, né, por si próprio, entre aspas, né, um carro autônomo, onde ele tem, através de algoritmos, algumas funções. E num caso imprevisível, um imprevisto, ele tenha lá os algoritmos dele programados para decidir, né? Então, ele muitas vezes vai ter que decidir, por exemplo, perder, vir a óbito um motorista ou um passageiro, ou talvez decidir atropelar um cachorro ou um idoso. Isso tudo vai envolver, para a gente que é da área do direito, vai envolver toda uma questão legislativa de como abordar esse engenheiro que vai programar, ou seja lá quem for, né, de qual área, vai programar esses algoritmos para esse carro autônomo. Qual a responsabilidade dele? Isso vai envolver o aspecto cultural, o aspecto religioso, o aspecto ético, moral. Vai envolver uma série de coisas para a gente chegar a essas soluções, né? Isso não está muito longe, não. Nós já temos aí vários níveis de autonomia, mas temos, né? Nós temos aí a responsabilidade. A responsabilidade civil existe. De quem que vai ser a culpa? Vai ser do engenheiro responsável pelo projeto? Vai ser da indústria que criou o veículo? Né? O consumidor, ele tirou o carro autônomo dele da fábrica, comprou, está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor hoje, a culpa não é dele. Quem vai indenizar? A família, né? Qual algoritmo tem que se colocar nessa máquina para ela decidir? Isso tudo são questões muito complexas. Então aqui eu deixo um gosto, né, de quero mais para vocês. A gente vai falar sobre outros episódios e outras situações envolvendo a inteligência artificial e o direito. E como é que a gente vai fazer para poder adequar, né, a situação fatídica, a situação da realidade tecnológica com a normatização de tudo isso. Tá ok? Espero ter somado, é um assunto novo e eu peço para quem quem curtiu aí, siga o canal, contribua com perguntas, estou disposto a solucionar aí aquilo dentro do possível, pesquisar o que eu não souber
e a gente vai interagindo. Muito obrigado a todos, até uma próxima.